Oi, tudo bem? 1º de julho a 31 de outubro é o prazo para se fazer o Tax Return aqui na Austrália, que é praticamente a mesma coisa que a declaração do imposto de renda no Brasil. Mas quem precisa fazer essa declaração e como ela deve ser feita? A gente vai conversar nesse vídeo com o Leandro Porfírio, que é contador registrado aqui na Austrália, e ele vai esclarecer tudo pra gente sobre esse assunto. E antes de começar a falar sobre o Tax Return, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, deixar um joinha e compartilhar os vídeos que você curtir. Leandro, obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para esclarecer tudo sobre o Tax Return, que é praticamente a mesma coisa que a declaração do imposto de renda no Brasil. A gente pode falar que é mais ou menos a mesma coisa? Oi, Maria, obrigado pelo convite. Sim, basicamente é a mesma coisa, assim, né, do nosso imposto de renda do Brasil. O que muda basicamente é o período, né? No Brasil, o ano vai de janeiro a dezembro, e aqui o pessoal confunde um pouco, né? Porque ele vai de julho até junho do ano seguinte. Então, nos primeiros anos, quando o pessoal chega aqui, fica um pouco confuso com relação ao período, mas basicamente é a mesma coisa, assim. Isso tem a ver com o ano fiscal aqui na Austrália, né? O ano fiscal na Austrália começa no dia 1º de julho e vai até o dia 30 de junho do ano seguinte. Por isso esse período do Tax Return. Isso, exatamente. Então, tanto o indivíduo, né, quanto as companies, as empresas, elas têm esse mesmo período fiscal para apuração do income, das expenses e incluir elas no tax return. Então, é por conta desse ano fiscal da Austrália mesmo. Quem é obrigado a fazer o Tax Return? Então, Mariana, boa pergunta. Assim, na Austrália, se você tem o TFN e trabalhou, você tem que declarar. Tá? Uma coisa que as pessoas ficam muito confusas é o quê? Se você trabalhou e não atingiu o patamar mínimo para pagar taxa, que é $18.200 por ano, você mesmo assim precisa declarar, porque você pode declarar como isento, senão você fica pendente para o ITO, que para quem não está aqui na Austrália, o ITO, o Australian Taxation Office, é equivalente à Receita Federal lá do Brasil. Então, por mais que você até não tenha trabalhado, se você tem um TFN, você tem que declarar como isento para não ficar com essa declaração pendente junto ao ITO aqui, que é a Receita Federal aqui da Austrália. Então, só para esclarecer, quem tem o TFN, que é o Tax File Number, que é o que corresponde ao nosso CPF no Brasil, a nossa carteira de trabalho no Brasil, mesmo que essa pessoa não tenha atingido um salário anual de mais de $18.000, ela tenha recebido menos do que isso, ela tem que se declarar isenta, é isso? Tem que se declarar. Tem que se declarar isenta, mesmo que ela tenha trabalho ou no Tax File Number ou no ABN, ela precisa declarar isso, senão fica pendente. Então, explica melhor para a gente o que é o Tax File Number, o TFN, e o que é o ABN, que é o Australian Business Number. O Tax File Number, ele é mais ou menos como o nosso CPF lá no Brasil, é o que identifica lá o indivíduo junto à Receita Australiana, que é o HO. O Australian Business Number, ele é basicamente o seu CNPJ. Então, você tem um business aqui na Austrália. A diferença é o quê? Quando você tem um business aqui na Austrália, você, como proprietário, como sole trader desse business, você tem a obrigação de pagar imposto e também a obrigação de colocar todas as informações, de divulgar para o governo, de informar para o governo o seu income, as suas expenses, para poder fazer seu tax no final de ano. Agora, quando você é empregado, digamos assim, trabalha pelo Tax File Number, quem é responsável para enviar isso é o seu empregador, não você. Então, você tem que fazer o controle disso, de tudo, se você trabalha pelo ABN, trabalhou no ABN durante o ano fiscal. A pessoa que trabalha com o TFN e também com o ABN, ela tem que declarar os dois? Sim, tem que declarar os dois, né? Então, aqui na Austrália, você é taxado pelo total geral do seu income. Então, no tax return, a pessoa vai ter que incluir os dois lados do income, tanto o lado do tax file number, e se ela tem um sole trader, ela tem um business, também vai ter que incluir no tax return. O que a pessoa precisa para fazer o tax return? Se a pessoa trabalhou somente no TFN,
Basicamente, o que ela vai precisar é um documento chamado, no final do ano, Payment Summary, que basicamente é um resumo de tudo que a empresa, do que a pessoa, desculpa, trabalhou durante o ano fiscal, quanto que ela ganhou e quanto que a empresa dela pagou de taxas. Então, a empresa dela fornece esse resumo para poder incluir lá no Tax Return. Há mais ou menos 2 anos, Mariana, o governo colocou um sistema chamado Single Tax Payroll, que a empresa ela já informa lá direto o ITO. Então, muitas empresas elas não fornecem mais esse documento. Mas a pessoa, lá, o contribuinte, ela pode consultar direto no site lá do ITO quanto que ela ganhou no ano para poder fazer essa declaração. E com relação ao ABN? Ao ABN, como a pessoa é responsável pelas informações, ela vai ter que fazer alguma forma de controle. Então, vamos lá. Depende do tamanho da empresa. Então, tem pessoas que só um spreadsheet já faz lá o controle das invoices, que seria mais ou menos como uma fatura para quem está no Brasil, seria o valor que você recebeu, ou você pode usar algum accounting software, se for uma empresa maior, que tem um volume maior de transações, ou até mesmo olhando no saldo bancário, quanto que recebeu desde o 1º de julho até o 30 de junho do ano seguinte, para poder incluir tudo isso durante o ano fiscal. Mas todo esse controle do ABN é responsabilidade da pessoa que está fazendo o ABN, que tem esse business sobre esse ABN. Além de declarar o quanto recebeu durante o ano fiscal que acabou, o ano fiscal que passou, a pessoa precisa apresentar mais algum documento? Não precisa apresentar mais nenhum documento. O que normalmente, se ela fizer com o contador, se ela tiver despesa, ela vai ter que apresentar as invoices com as despesas que ela tem, para que o contador possa incluir corretamente as despesas no tax return. Então, isso é importante. Quando você tem uma despesa que é relacionada com o seu income, com a produção de income, que você guarde a sua invoice para você poder apresentar para o seu contador e incluir no seu tax return. Ela pode declarar, por exemplo, gastos que ela teve relativos ao trabalho e aí pode ter o reembolso desses gastos? Isso, então vamos lá. Então, o ITO, ele relata que ele atesta que tem 3 golden rules para a gente poder fazer o claim de expense. Então, a primeira tem que ser efetivamente gasto o valor e ele não pode ter sido reembolsado pela empresa, porque muitas empresas elas reembolsam, por exemplo, gasolina, alimentação, essas coisas. Então, você não pode ser reembolsado, essa é a regra número 1. A regra número 2, ela tem que estar relacionada com o trabalho, diretamente com a produção do income. Então, isso vai depender da sua profissão. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no café, ela não vai ter o mesmo tipo de despesa uma pessoa que é trader, que trabalha numa obra. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no café não pode fazer o crime de tools, de ferramentas, essas coisas, porque não é relacionado ao trabalho dela. Então, tem que ser feita essa análise e ter essa relação com o trabalho. E a terceira regra que o pessoal confunde também bastante, você tem que ter writing de evidência, você tem que ter uma invoice, você tem que ter um documento que comprove que você gastou esse valor. Então, a partir do momento que você cumpriu ali aquelas 3 regras, a gente pode fazer o claim. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Pode ser travel expenses, pode ser a accommodation em alguns casos, pode ser uniforme, telefone, internet. Agora, com Covid, pode ser home office expense. Se a pessoa comprou um desk, um computador, pagou internet, trabalha de casa, tudo isso pode ser incluído no tax return também. Tem um limite que a pessoa pode pedir de reembolso com gastos relativos ao trabalho? Não tem limite. Se for relacionado ao trabalho, pode ser incluído. Existe uma regra só, quando ele é um asset, algum bem, assim, por exemplo, você comprou um computador, pagou $2.000 no computador. Você pode, se ele for 100% de uso do trabalho, você pode colocar no seu tax, mas no primeiro ano você pode colocar um máximo de $300, que é uma regra de depreciação. O restante, você tem que pegar aquele computador e dividir por alguns anos, que cada item tem um asset life, que a gente fala, é o termo. Então, a gente divide isso por 2, 3 anos,
e inclui essa despesa, dilui essa despesa em 2, 3 anos para o cliente. O que muda com relação à faixa salarial da pessoa que está declarando, está fazendo o tax return? O reembolso que ela vai receber, os impostos que ela paga, qual a diferença com relação à faixa salarial? Aqui na Austrália, a gente é taxado pelo marginal rate. O que é isso? Quanto mais você ganha, mais você paga. Então, a pessoa que trabalhou ali no ano fiscal, ganhou de 0 a 18.200, ela não vai pagar nada de imposto. Então, a pessoa que ganhou ali acima de 18.200 até 37 mil, ela vai pagar 19% de imposto. Acima de 37 mil, que é uma faixa grande, até 90 mil, que já inclui, acredito que 100% aí dos estudantes, ele vai pagar 32,5% de imposto. Então, quanto mais você ganha, você paga mais. Aí, essa tabela ela vai até 45% para quem tem salário bem alto, assim, que ganha até mais de 180 mil por ano, vai pagar 45%. Então, quanto mais você ganha, mais você paga aqui na Austrália. O período para se fazer o tax return, eu falei de 1º de julho a 31 de outubro. Esse período muda dependendo do caso, da situação da pessoa? Por exemplo, estudantes que trabalharam durante o ano fiscal que passou e voltaram para o Brasil, né? Voltaram para o país de origem, eles têm um prazo diferente? Não, o prazo é o mesmo, ele vai até 31 de outubro. O que acontece quando você usa, por exemplo, aqui o escritório como contador registrado, o contador ele pode pedir uma extensão de prazo para o HO em alguns casos, tá? Que isso pode ir até março do ano seguinte ou até maio, depende de cada caso. Mas o prazo normal ele termina mesmo em outubro. Como o estudante que já retornou para o Brasil pode fazer o tax return? Ele tem as duas formas, né? Ele pode utilizar o meio de um contador ou usar o self-assessment, que é o chamado MyGov, que é do governo. Ele pode acessar o www.mygov.com.au e fazer o processo de tax return. O prazo é o mesmo, só tem duas situações que eu queria frisar com relação a quem foi embora, tá? Que é importante. A primeira é a seguinte: se a pessoa foi embora e não conseguiu voltar por conta do Covid, ficou presa, ela faz o tax e não coloca que ele é o último tax return. Se a pessoa foi embora e não vai voltar, decidiu ficar no Brasil, ela tem que colocar que é o último tax return que ela vai fazer, porque senão o HO ele vai ficar gerando novos taxes todo ano para ela fazer, e ela vai ficar com uma pendência aqui com o governo australiano. Então, se ela for embora de vez, só seleciona, lá tem um campo dizendo que é o último tax, para que não gere pendência, porque isso já aconteceu com várias pessoas que foram embora e voltam depois de 5 anos e está devendo uma fortuna para HO de multa e tax, porque não fez esse simples passo ali, que é colocar que é o último tax return. E se essa pessoa que já está fora da Austrália tiver um reembolso para receber? Se ela não tiver mais uma conta bancária aqui na Austrália, como é que funciona isso? Tem alguns procedimentos que podem ser feitos. O HO, em alguns casos, ele pode até enviar um cheque lá para a pessoa, para ela poder resgatar isso daí. Em alguns casos, se a pessoa usar um escritório de contabilidade, o próprio contador, o que acontece? O HO pode fazer o refund para uma trust account, para a contabilidade, para o escritório de contabilidade, e o escritório de contabilidade transfere por TransferWise ou por outros métodos para a pessoa em outros países. Isso é bem comum acontecer. Então, essa questão de cheque, eu já vi acontecer algumas vezes, mas ela demora muito, o cheque pode extraviar. Eu sinceramente, não aconselharia fazer isso. É possível fazer o tax return por conta própria? Em que casos você sugere que a pessoa faça através de um contador, através de um escritório de contabilidade? Sim, é possível fazer. O governo fornece o site, que é o MyGov, para a pessoa poder fazer o tax sozinha. O que acontece, assim, cada tipo de despesa aqui na Austrália tem algumas regras específicas. Então, o contador, nesse caso, ele vai te ajudar o quê? Você não fazer o claim nem de mais e nem de menos do que você pode. Então, o contador ele vai colocar o máximo possível dentro da lei, dentro da legalidade, para que você tenha o máximo refund e cumpra as regras aqui da Austrália. Essa é a questão que o contador vai te ajudar. Mas para pessoas que queiram fazer sozinha, também existe o próprio site do governo, ele é bem, digamos, intuitivo, ali a pessoa consegue fazer, mas pode ser que ela tenha um resultado melhor se ela usar um profissional.
Quando a pessoa termina de fazer a declaração dela do imposto de renda, o tax return, ela já tem uma ideia de quanto ela vai receber de reembolso e tem um prazo específico para esse dinheiro cair na conta da pessoa? Sim, Maria, quando você termina de fazer o tax, o próprio sistema, isso tanto fazendo sozinha ou fazendo com o contador, o sistema já mostra o valor a pagar ou a receber, tá? Já tem uma estimativa, pode ser que mude se tiver alguma diferença, já aparece o valor. Com relação a prazo, o HO ele fala um prazo máximo de 28 dias, mas na média, pelo que a gente acompanha já há algum tempo, é 2 semanas na média. Se não tiver nenhum problema, a pessoa já recebe o refund, de 1 a 2 semanas aí. Se a pessoa que trabalha pelo TFN quer saber quanto está sendo retido de imposto do salário dela, é só ela olhar no payslip, que é como se fosse um olerite aqui da Austrália, e é obrigatório que o empregador forneça esse payslip a cada pagamento para esse funcionário? Sim, é obrigado que ele forneça, né, esse pagamento. Então, vai estar descrito, discriminado quanto que ele recebeu e quanto ficou retido de taxa a cada semana ou a cada fortnight que a pessoa recebeu o salário. Com relação ao Payment Summary, que é como um informe de rendimentos, né? Você falou que os empregadores, muitos deles já não estão enviando mais para os empregados, enviam direto para o ATO, que é como a Receita Federal aqui da Austrália. Para essa pessoa ter acesso a esse informe de rendimentos, ela tem que ir lá na conta dela, no site do ATO? Isso, lá na conta dela tem um campo lá que ela consegue ver chama Income Statement. Ela consegue ver o total, que seria o gross, né, seria o valor que ela recebeu, e quanto que tem retido de taxa, quanto que a empresa pagou de taxa para ela no ano fiscal. Ela consegue ver tudo isso aí, inclusive semanalmente. Ela consegue ver se a empresa está declarando ela direitinho, pagando o imposto certinho. Ela consegue ver pelo site do MyGov. Se a pessoa se sentir lesada com relação ao pagamento, à cobrança dos impostos, algo nesse sentido, o que ela deve fazer? O ideal será que ela procurar o HO, por exemplo, tem muitos casos que, infelizmente, as empresas acabam não pagando super. Isso, infelizmente, até uma prática até comum assim, para pequenos business. Então, o ideal é que a pessoa acompanhe ali a cada 3 meses, que é o prazo que a companhia tem que pagar o super, se eles estão fazendo o pagamento certinho, se a empresa está declarando o valor, para que ela não tenha problema futuro. Porque se fechar o ano fiscal e a empresa não declarar corretamente as suas informações, você fica ali meio preso. Você não pode fazer sua declaração até que a empresa finalize o seu processo de payroll, né, que a gente chama, que é a folha de pagamento, durante o ano fiscal. Você citou aí o Superannuation. Queria que você explicasse o que é, para quem não sabe. É como um FGTS, como uma aposentadoria aqui na Austrália. O Superannuation é mais ou menos um mix entre previdência e FGTS, ali, mais ou menos. Então, basicamente é o quê? A empresa ela é obrigada a pagar 9,5% do seu salário, ela não pode descontar de você, é um custo da empresa. Do 9,5% do salário durante do ano fiscal, ela paga para esse super. Esse super, ele é o quê? É como se fosse mais uma previdência, né? Você vai usar quando você se aposentar, você vai poder retirar esse valor, ou em alguns casos, assim, por exemplo, se for um estudante internacional que ficou alguns anos aqui na Austrália, ele pode retirar isso quando ele for embora e tiver o seu visto cancelado. Então, se você veio para a Austrália, ficou alguns anos e foi embora para o Brasil, você tem o direito de retirar. Tem uma taxação em cima, o governo taxa, mas você tem o direito de retirar o seu super, tá? Então, basicamente, é um valor ali que a empresa está te pagando para que você possa se aposentar lá na frente. Tem alguma relação com o tax return? A pessoa deve se atentar a alguma coisa com relação ao superannuation na hora de fazer o tax return? Não, o superannuation não entra no tax return. Em alguns casos, não para estudante, mas para quem já é residente, você pode fazer o chamado super contribution. O que é isso? Você pode fazer um extra pagamento para o seu super, como se fosse uma previdência, né? Você está pagando, e isso é 100% dedutível no seu tax return. Então, para quem é residente, é uma estratégia ali de diminuir o tax a pagar e receber mais refund no final do ano. Você vai, deposita um valor no seu super,
e esse valor entra como despesa e você recebe um refund maior no seu tax return. Isso é a única relação que tem se a pessoa quer incluir isso no tax return. Para encerrar, então, que dica você dá para quem está prestes, né, a fazer o tax return? O HO, ele falou assim, ele passou um comunicado para a gente, né, que ele vai começar a processar os tax a partir do dia 7 de julho, os primeiros tax, e os pagamentos a partir do dia 2. Então, não tenha tanta pressa, você tem que olhar no HO se o tax está ready, porque assim, a empresa tem que colocar que seu tax está pronto para ser feito lodgement para você fazer. E esse ano, especialmente, por conta do Covid, a gente teve várias situações diferentes, como Job Keeper, Job Seeker, outros incentivos do governo. Então, tem que esperar todos esses incomes aparecerem para você para que você possa declarar isso corretamente. Porque se você tiver pressa e fizer isso lá no dia 1º, antes do governo liberar todas as informações, o governo vai te mandar um amendment para você pagar a diferença. Então, espera ali pelo menos até dia 7, dia 10, até que todas as informações estejam atualizadas para você poder fazer seu tax sem problemas. Para quem quiser o auxílio de um contador registrado aqui na Austrália, no caso você, né, Leandro, e seu escritório aí de contabilidade, a pessoa pode agendar um atendimento com vocês através do site? Isso, a pessoa pode entrar no www.leaccount.com.au e pode fazer um booking para fazer o atendimento e colocar as informações também do tax. A gente pode fazer isso pelo próprio website também. A gente vai deixar o link do site, então, do escritório de contabilidade do Leandro Porfírio, que é um contador registrado aqui na Austrália, na descrição do vídeo, para quem quiser acessar e marcar um atendimento e quiser ter todo esse suporte aí na hora de fazer o tax return. Leandro, muito obrigada pela participação aqui, pelas informações que você passou aqui para a gente e até a próxima. Obrigado a você, até mais, tchau, tchau. Se você ficou com alguma dúvida sobre algo que a gente falou nesse vídeo, deixa nos comentários que a gente vai te responder. Quer conversar com o consultor Washon para tirar dúvidas e planejar o seu intercâmbio? É só clicar no link que está na descrição e na bio no Instagram. Pelo Instagram a gente tem um canal direto de comunicação com você 24 horas por dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!